Qual foi o caso que você julgou que mais ficou marcado na memória? Ao longo desses anos na magistratura, nós tivemos vários casos assim de repercussão, né? Casos inclusive de realmente mudança de vida das pessoas, mas eu tive casos assim, eu posso te contar aquele caso que a gente passa a noite chorando e pensando na vida, né? E eu tive um caso que foi uma condenação, um caso criminal, uma condenação de um estupro de vulnerável. E foi um pai, Cadu, que eu tive que condenar, né? Meu Deus. Que abusava das suas duas filhas, né? Crianças e pequenas, né? E eu chorava assim porque eu via que além do crime, elas estavam submetidas a uma condição praticamente de miséria, né? De pobreza mesmo, sabe? De vulnerabilidade econômica, social, né? E eu ficava... Além de não ter assumido o papel de pai, de provedor, ainda foi um criminoso. Foi um criminoso, assim, sabe, Cadu? Então isso aí mexeu comigo, assim, como ser humano. Eu acredito que, lógico, não tem como a gente se apartar da função humana na hora de fazer um julgamento. O senhor consegue lembrar bem a cena? Como é que foi? Fala pra gente. Mantinha ali a família, né, numa situação de quase que um cativeiro Cárcere ali, privado, né, mulher cárcere, uma situação de dominação mesmo, sabe, aquela Deus. coisa bem machista mesmo, de abusar da criança, daquela linguagem de dizer assim, olha, eu não vou criar filha para os outros, entendeu? Então isso existe muito ainda, Cadu, no nosso estado do Maranhão, e não vou muito longe, aqui em Balsas também acontece. Sim. Temos muitos casos de estupro de criança. Então isso aí mexeu muito comigo como pessoa, porque a gente reflete e fica pensando como o ser humano pode ser perverso, né? Pode ser mal, né? Pode ser... E aí, mas claro, isso não pode tirar o nosso brilho, a nossa esperança, Sim. a nossa... tipo assim, Cadu, eu me senti tão impotente que nem com a sentença, nem com o próprio ato de julgar... Você acha que não foi isso? Não foi. Porque eu falei, o que isso vai mudar na vida dessas crianças? Pois é, cara. Entendeu? O trauma que ficou... Agora, eu digo assim, o senhor quando chega para um julgamento desse, nesse caso não foi júri popular, né? Sim, não foi. Isso já tem, a assessoria passa, já tem acesso, já Sim. teve acesso aos autos, etc. Tá chegando. Fizeram o pedido já? Né? O que você pediu? Qual pedido você fez dessa vez? Não, foi no Vou Querer? Como é que você sabe a pizza favorita dele? Qual é a pizza favorita dele? Português. Olha aí, ó. Uma investigadora nata. Vou trazer. Então, assim... O senhor chegou e sentou, aquele negócio, o juiz entrou, todo mundo levantou. Sim. Existe uma liturgia do cargo, como dizia o Marco Aurélio, liturgia. E aí, sentou, o senhor olhou para a cara dele. Eu queria que o senhor me recordasse como é que foi esse momento do julgamento. Rapidamente, como é que foi? O momento do julgamento, Cadu, eu fico muito pensando assim, onde que nós falhamos? Onde que nós falhamos na prevenção? Como sociedade, como sociedade, como sociedade judaico-cristã, como pessoa que... Onde é que estava o Estado quando não visitou aquela casa ali, Sim. quando não viu que aquelas crianças estavam numa situação de miséria, onde estava o Estado quando não, por exemplo, não favoreceu a elas uma escola digna, ou onde, sei lá, na educação não foi colhido aquela informação, não foi detectado, por exemplo, sinal de abuso, onde é que estava a justiça também quando, por exemplo, não chegou junto logo quando aconteceram as primeiras denúncias, né? Então ali a gente faz uma espécie de uma meia-culpa. Sim. Também é necessário a gente fazer uma meia-culpa. Mas eu digo assim, tem a liturgia lá, como é que vamos ouvir fulano, ouvir... Mas tem aquele momento que eu preciso falar algo para esse cara. Eu preciso dizer algo para ele. Você chegou a falar... Não, a gente não, nesse momento a gente não tem isso. Porque... Vai dar vontade, pelo menos. Não dá vontade, com certeza, Cadu. Nós somos seres humanos. Meu Deus Somente do céu. um crime tão vil, tão bárbaro como um estupro de vulnerável, de criança, né? Mas na função de julgamento, Cadu, é nosso dever ali manter aquela imparcialidade. Sim. Né? Não é neutralidade, é imparcialidade. O que é imparcialidade? É você apreciar ali a prova de acordo com a produção ali do Ministério Público e da Defesa, de acordo com o que está no processo, né? Eu tenho até um ditado que fala que o que não está nos autos não está no mundo, né? Sim. Então existe ali toda uma persecução penal que nos traz uma informação para que o juiz tenha convicção no julgamento, para que ele diga realmente o direito conforme os fatos que são apresentados. E nesse momento a gente tem que ser equidistante, porque é uma segurança que a gente dá não somente
para as partes, mas para a própria Um função de pouco julgar. mais de frieza, eu diria. Exatamente, um pouco mais de afastamento em relação aos fatos, apesar de fatos como esse Sim. nos tocarem profundamente porque nós somos humanos. Nós não tiramos o lado Tá. humano para julgar, né? Mas onde é que o senhor aprende a ter essa frieza? É durante o curso? É no preparatório de 3 anos? Ou não? É no dia? Não, Como é que é isso? eu te diria que é no dia a dia, cara. No dia a dia, É no né? dia a dia. Cada vez que a gente se depara com um caso, cada vez que a gente se depara com o sofrimento humano, porque a justiça, Cadu, é mais ou menos como um hospital. Só Sim. vai quem tem problema. Só quem tem problema, é verdade. Então, tem hora que a gente dá vontade de surtar e dizer assim, meu Deus, mas que tanto problema. Mas aí depois eu me lembro, não, mas a gente tá no local, as pessoas só veem quem tem Por causa do problema. problema, é verdade. Ninguém passa lá, Cadu, pra tomar um cafezinho. Apesar de eu convidar, eu sempre convido. Eu vou lá, inclusive. Vai lá, Eu Cadu, vou toma um tomar cafezinho com a gente. Às vezes eu falo mas, até mas é muito rápido, Cadu, porque tem mais problema para resolver. Não, lá tem pra mais fora. problema. Às vezes eu falo até para os policiais, sempre nos visitam, Sim. passam lá e tudo isso assim. Passem lá, me visitem, vamos tomar um cafezinho. Não vão lá só quando tiver ocorrência, quando tiver problema, né? Mas faz parte da vida, né? É proibido cochilar.